que os nossos ensinamentos venham de ti, Pai, que nós aprendemos por poder do Senhor. Essa é a nossa satisfação no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe hoje. Qualquer dúvida, você pare a aula aí e a gente vai falando, tá? Então, o Lucas estava fazendo uma exposição aqui para o Fábio. Primeira vez que o Fábio vem, né? Então tá. Primeira vez que ela e Gabriel vem, é isso também? É. Tá, então beleza. Então, deixa. Vai, Lucas. Você agora é o portador da chama de Stott. Mostra para eles aí. Se quiser dar uma folhada no livro, pode ver o que a gente está usando como apoio, tá bom? E o livro é o livro então dos Romanos que a gente vai estudar até o final do ano. Você pode abrir já hoje no capítulo 3. A gente vai falar hoje sobre uma conclusão do que o apóstolo Paulo vem fazendo até então. Para quem tem acompanhado, a gente começou já no ano passado a falar do início da carta aos Romanos. E aí hoje eu vou fazer uma breve descrição aqui para a gente entender, tá? Lucas, primeiro povo que ele coloca aí, quem são? Lembra? São aqueles que receberam a depravação geral. Quem são esses? Gentios. Depravação dos gentios. Certo? Segundo povo, ainda não chegamos nos judeus. Quem são? Capítulo 1, de 18 a 32. O segundo que ele comenta aí no início do capítulo 2 são os moralistas. Vou botar aqui uma justiça hipócrita dos moralistas. Quem são, Lucas, os moralistas? São aqueles que se utilizam da acusação do pecado de outros para tentar justificar o próprio pecado. Beleza. O que significa isso, Juliana? Fala aí, Lucas, para ela. Então, moralistas eram aqueles que acusavam o pecado que outros cometiam para tentar tirar o peso do próprio pecado dele. Entendeu? Então, eles achavam que quando acusavam, eles estavam meio que tirando os erros que eles mesmos cometem. Entendeu? Tá, então os moralistas eram aqueles que condenavam os outros para tentar se safarem do quê? Lembra? Qual é o contexto aqui que a gente está tratando na carta aos Romanos? Qual é o contexto dela? Condenação, né? Então vamos lá. A gente viu aqui rapidamente para a gente prosseguir. No capítulo 1, do 18 a 32, Paulo falou da ideia da depravação dos gentios, ou seja, todo mundo que não é judeu é gentio, correto? Beleza, então depois, o segundo ponto, ele colocou aqui a justiça hipócrita dos moralistas. Aí os moralistas vão cair nos dois, tá? Tanto judeus quanto gentios, mas a ideia é que principalmente os gentios, moralistas. Aqueles que ficam do lado de Paulo condenando os outros na expectativa de que eles mesmos não sejam condenados, eles acham que eles vão ser justificados por isso. E o terceiro público, para surpresa de todo mundo, no caso, ele vai falar dos judeus. Então ele vai falar da arrogância e da presunção dos judeus. Por que os judeus se tornaram arrogantes e presunçosos? Quem me ajuda? Eles acreditam que a lei está do lado deles? A lei está do lado deles, o que mais? Eles eram os escolhidos, o que mais? Por serem descendentes de Abraão, eles achavam que a salvação dele já estava garantida. Então eles achavam, né, que por eles terem a lei, por eles serem um povo escolhido, por eles serem descendência física de Abraão, eles achavam que eles não iam enfrentar o juízo de Deus. E a gente já viu aqui que, para surpresa dos judeus, Paulo vai apontar para eles agora, vai dizer o seguinte: olha, vocês acham que vocês vão condenar os outros povos, que são gentios, porque vocês têm essas coisas. Mas a grande questão é que vocês não vão condenar ninguém. Aí, vai rapidinho aí para a sua Bíblia. No final do capítulo 2, o Lucas falou uma coisa interessante hoje aqui, sobre a ideia de que o gentio pode ser no judeu. No finalzinho lá, dos versos 25 a 29, ele vai dizer que o judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração. Correto? Porque judeu verdadeiro não é aquele que tem uma marca na carne, ou seja, não é aquele que é descendente de Abraão ou pertencente à nação judaica, correto? O verdadeiro judeu é aquele que pratica as obras da lei, não para conseguir a salvação, mas como consequência dessa salvação que foi dada mediante a fé. Aí a gente entra no capítulo 3
E Paulo vai começar a falar da vantagem do judeu. A gente viu isso na aula passada, capítulo 3, dos versos 1 a 8. E hoje, no verso 9, ele vai fazer uma conclusão. Vamos ler o texto? Romanos 3, dos versos 9 a 20. Eu vou ler para ficar fácil até para a gravação aqui. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tá ruim o negócio, hein? Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pula agora lá no início do capítulo 3. E quem achar, lê aí. Romanos 3:1. Que vantagem é então ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? E o 2? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Beleza, guarda isso aí. A outra pessoa agora lê aí, por favor, Romanos 3:9. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer. Não, 9. Ah, tá. É. Achei que era do versículo 3. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí, vocês viram alguma coisa diferente aí? Do que o Lucas leu? E aí, judeu tem vantagem, judeu não tem vantagem? Vai lá, Aline, o que você acha? Então, você não respondeu a pergunta. No versículo 1 do capítulo 3, o judeu tem vantagem, correto? Tá. E no versículo 9, não tem de forma nenhuma. Mas é um contexto diferente. Ah, então explica, vai, o contexto. O contexto desse aqui, eu acho, né, ele quer dizer assim, por que o judeu tem vontade? Porque ele já nasce, ele tem acesso à palavra de Deus, a gente não tem. Teoricamente, ele já tinha que estar obedecendo, tudo certinho. Uhum. Só que aí, conforme vai discorrendo, ele vai descrevendo toda a natureza humana dos deuses, ele vê que está todo mundo debaixo do pecado. Beleza, então vamos fazer uma diferenciação do que acontece no 3.1 para o 3.9, só para a gente ver que Paulo não está se contradizendo, tá? Eu fui dar uma olhadinha no texto original. Depois eu quero tirar essa questão que você afirmou que todo mundo acaba sendo judeu aí. Não, um gentio pode ser judeu mesmo sem a circuncisão. Tá, porque quando eu li não entendi esse contexto. Essa última parte? Tá, depois eu falo. Então vamos lá, eu fui dar uma olhadinha no texto original, que é escrito em grego, e eu vi que essas duas palavras que são traduzidas aí por vantagem são palavras diferentes. Eu vou fazer eu vou falar quais são as palavras, mas só para a gente ter uma ideia. A palavra que aparece em Romanos 3.1 seria assim, perisson, como se fosse isso. E a palavra que aparece em 3.9 para vantagem seria proecômeta. Essa é a ideia, tá? Bom, na tradução acaba que as duas palavras são traduzidas por vantagem, isso não está errado. E aí vamos a ajuda do John Stott, que está aí na mão de alguém, né? Tá, não, tranquilo, não precisa devolver não, só para... O John Stott vai dizer o seguinte, o primeiro aí, Romanos 3.1, a Aline colocou a ideia da diferença do contexto. O Stott chama a atenção que Paulo está tratando da questão de privilégio e responsabilidade, certo? O judeu tinha vantagem, tinha, não tinha? Tinha. Paulo vai falar muito sobre todos os aspectos no versículo 1. Por quê? Porque eles tinham o privilégio e a responsabilidade de terem recebido a lei. A revelação especial do que Deus quer, né? Ou de quem Deus é também.
E no 9, que é o início da nossa aula de hoje, essa outra palavra utilizada, ela parece que no contexto, ela, ao invés de ser vista como vantagem, assim como o versículo 1, ela pode ser vista com uma ideia de, o Stott pontuou aqui, favoritismo diante do julgamento divino. Percebe a diferença? Vamos pensar aqui, Romanos 3:1. Qual é a vantagem do judeu? Ou seja, assim, qual é o privilégio do judeu? Correto? O que ele recebeu de diferente? Não tem nada de diferente? Tem. Aí ele vai falar muito sobre todos os aspectos. Aí principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A gente entende que é a lei revelada de Deus. E depois ele fala sobre a ideia do favoritismo. Um favoritismo diante do julgamento de Deus. E aí o contexto é diferente de fato, né? Ainda que a palavra também seja diferente e a tradução parecida, é uma ideia de que assim, diante do julgamento de Deus, nós, aí ele vai falar, né, judeus, temos alguma vantagem? Aí é o início da nossa aula de hoje. Ele vai dizer o quê? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, aí você pode entender gregos aí como uma ideia dos gentios também, tá? Todo mundo que não é judeu, todos estão debaixo do pecado, ou seja, todos estão condenados, correto? Então, uma coisa interessante para a gente perceber é o seguinte: Paulo começou a carta aos Romanos, ele fez uma breve introdução, e aí ele começou a falar sobre a depravação de todos os homens. E há uma explicação aqui agora, em Romanos 3, do porquê que ele fez isso. Versículo 9, ele demonstrou, ou seja, ele está mostrando o objetivo dele, né? Nós temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, certo? Então por que Paulo fez essa introdução meio que sombria, extensa de todas as pessoas? Porque ele tinha o objetivo de mostrar que todos estão debaixo do pecado. Então, isso é uma das coisas que a gente tem visto aqui, o seguinte: para que serve então Romanos 1, 2 e 3? Para mostrar o quê? Para igualar todo mundo. Isso aí, igualar todo mundo. Seja todo mundo que vive sem a revelação escrita de Deus, sejam os judeus que receberam a lei revelada, correto? E aí, a gente pensou algumas aulas atrás, a gente vem falando sobre isso, que o Evangelho, e aí Paulo vai dizer a ideia de que, se você for dar só uma olhadinha, eu não vou ler, tá? Mas no versículo 21, depois do texto que a gente lê hoje, ele vai começar a falar da justiça pela fé em Jesus, né? Então, o que ele está fazendo aqui nos primeiros capítulos de Romanos? Ele começa a colocar um pano de fundo sombrio, certo? Muito catastrófico, pesado, difícil. Para quê? Para quando ele vai falar da justiça pela fé que é em Jesus, aquilo lá brilha de maneira cada vez mais evidente, cada vez mais resplandecente. E aí a gente tem falado justamente sobre essa ideia da aplicação do evangelismo. Quando eu evangelizo alguém, quando eu falo de Jesus para a pessoa, eu não posso simplesmente chegar e entregar aqui, ó, Jesus é maravilhoso, Salvador, tudo mais. Esse é Jesus. Creia nele. Né? Isso não é assim que a Bíblia conduz a gente a fazer. O exemplo do apóstolo Paulo mostra para a gente o seguinte: antes de falar de Jesus, eu preciso falar da sua vida, de quem você é diante do julgamento de Deus que está por vir. Ou seja, no anúncio do Evangelho, eu preciso primeiro mostrar a condição caída da pessoa, mostrar que ela está distante de Deus, e às vezes as pessoas não acham isso, tá? A maioria das pessoas acha que não está distante de Deus. Só que a ideia é, a gente precisa falar para ela aquilo que Deus fala acerca dela. Ela precisa se ver diante do julgamento de Deus, para que ela então perceba a sua necessidade de salvação, e então ela possa crer em Jesus. Então esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo vai começar a concluir agora, para entrar justamente na justificação em Jesus. Então vamos lá. Ele acabou de mostrar o seu objetivo, ele mostrou que todos os homens estão condenados. E aí ele vai usar uma expressão interessante, que é a ideia de tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. O que seria essa ideia de debaixo do pecado? A gente viu aqui que já é a questão da condenação, mas o que mais que a gente poderia extrair disso? O que você acha? Eu penso naquela disposição mental reprovável, né? Que Paulo fala no capítulo 1, que por estar debaixo do pecado,
certo? Mas vamos pensar na expressão aqui. Ele coloca o pecado como se fosse uma pessoa, correto? Ou algum objeto, ou alguma coisa assim. Ele fala assim, nós estamos debaixo do pecado. E aí eu vou pegar o gancho até do John Stott, é o seguinte, ele diz que é como se nós estivéssemos debaixo de um tirano. Tem uma palavra melhor do que tirano, né? De um homem cruel, correto? Que domina a gente, né? Ou seja, a gente está debaixo, ele está por cima dominando a gente. Ou então é como se fosse uma espécie de um fardo, no caso, né? Um fardo pesado que esmaga e a gente não consegue fazer nada sem aquele fardo ali. E a gente vai ver mais para frente, na carta aos Romanos, mais precisamente ali no capítulo 6, depois do capítulo 7, que o ser humano só peca sem Deus. Uma coisa difícil a gente entender, né? Quando a gente pensa assim, pô, mas o cara faz coisa boa e tudo mais. Mas o que a Bíblia mostra é o seguinte, sem Jesus na vida, sem o novo nascimento, só há pecado, não há obediência. A gente já falou disso em outras aulas, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Então ele vai dizer que o pecado ele é um fardo esmagador, ele domina a gente, nós somos debaixo do pecado. E aí você pode traduzir como condenação, como justamente a ideia da escravidão, do pecado, entendeu? Então estão debaixo do pecado, estão condenados. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Preste atenção no que ele está falando aqui. Não há justo, nenhum sequer. O que significa isso? Ninguém pratica a justiça diante dos olhos de Deus. Nenhum. Não há quem entenda. Entendimento provavelmente das coisas espirituais, né? Não há quem busque a Deus. Pô, mas o fulano de tal não é, sei lá, espírita, busca a Deus. Até o evangélico, não busca a Deus. A gente só pode buscar a Deus a partir do momento que a gente tem uma fé salvadora em Jesus. Esse é o start, né, do momento que você busca a Deus. Mas não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Ou, tem outra versão aí? Todos se desviaram. Mais fácil, né? A uma, ou seja, juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí eu queria traçar aqui uma coisa que eu acho que me ajuda a entender, e eu acho que vai ajudar vocês também. Aí os universitários aí. Como é que é o nome daquele plano, hein? Cartesiano, né? Beleza. A gente tem aqui então, vamos colocar aqui um plano horizontal e um plano vertical, correto? Só para a gente entender. Vamos pensar que esse plano vertical seja nosso relacionamento com Deus, correto? Então Deus está nesse relacionamento aqui. E esse plano aqui é justamente o nosso relacionamento com os homens, certo? Eu acho que isso facilita o nosso entendimento. Essa perspectiva que Deus traz é uma perspectiva definitiva. Ele define o homem. O homem faz o que o homem não faz. Correto? Então, nesse relacionamento horizontal de como Deus me vê, é fácil entender. Não há quem faça o bem. Aos olhos de Deus, as nossas justiças são... O que é isso? É aquele lance que quando ele quer esse... Quando nós estávamos no período menstrual, era quando que... Tá bom, já entendi. Trapo de imundícia, é como se Deus avaliasse as nossas obras e as melhores obras, né? As nossas justiças, a ideia das melhores obras, né? Aquilo que eu faço de justo. Deus olha e fala, olha, isso é trapo de imundícia. Isso para mim não é bom, é ruim. Certo? Então, como Deus me vê. Agora, quando os homens me veem, é comum a gente olhar para aquilo que uma pessoa fez e falar assim, pô, o cara fez uma coisa legal. Tipo assim, ele ajudou um amigo, ele, ele preservou a vida de alguém, entendeu? Sei lá, ele fez justiça, correto? Então me ajuda a entender que nesse nível aqui, nesse plano horizontal, as pessoas praticam coisas boas. Talvez seja aquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 2, que os gentios, como é que eles fazem? Quando eles obedecem à lei, não é isso? Mesmo sem conhecer, o que
fazem? Eles só estão demonstrando que tem uma lei no coração. Essa perspectiva aqui, onde a gente vê pessoas fazendo coisas legais, que parecem com a lei de Deus, são justamente porque a pessoa demonstra que tem uma lei moral no coração. E ela faz de acordo com isso, porque ela tenta suprir aquele padrão ali. Concorda, Lívia? Não, eu estou viajando. Não, depois que a gente converte, né? Estou pensando nas nossas atitudes, se a gente continua tendo essas atitudes ruins, mas a gente tem consciência disso, para que a gente responda a Deus, a gente passa a ter atitudes boas. Entendeu? Não. Não, assim, se quando a gente se converte, né? A gente sabe que é justificado pela fé. Então, teoricamente, a gente faz coisas boas aos humanos. Mas essas atitudes continuam sendo ruins aos olhos de Deus, entendeu? Ah, sim. Mas você tem agora pelo menos a possibilidade de fazer o bem para Deus, no caso, né? Algo que agrade a Deus. Tudo vai de acordo com o nosso coração, mas Sim, tudo sim. continua sendo pela nossa natureza. Sei lá, pode ser alguma coisa ruim, né? Pode ser, né? Mas pode ser bom. A questão é que o homem antes da conversão não pode fazer coisa boa aos olhos de Deus. Não, isso aí eu entendi. Você entendeu, né? Mas aí quando você se converte, você, por ser uma pessoa regenerada, tendo uma fé verdadeira, você pode passar a fazer coisas que agradam a Deus. É aquilo que o autor de Hebreus vai dizer aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente faz pela fé, né? Então, quando eu faço pela fé, quando eu faço por obediência a Deus, pela fé em Cristo, ou seja, há um momento de início. Se eu tenho aqui o início da minha fé em Cristo, daqui para frente eu posso viver uma vida de obediência, onde eu vou cair, mas também vou obedecer. Correto? Daqui para trás era só desobediência. Por quê? A nossa figura qual é? Escravos do pecado, mortos nos delitos Mas e pecados. é bem difícil explicar isso, né? Porque as pessoas, como você falou, ao redor, independente de ser evangélico, independente de religião, se elas julgam aquela atitude como boa, elas acham que você é uma pessoa boa. Ah, sim. Aí eu às vezes escuto muito isso: nossa, mas você merece. Aí dentro de mim eu falo: mas não mereço. Pois é. Aí, não, merece sim, não mereço. Assim, não, merece. É uma luta, né? Você fala assim: não mereço. Então eu acho que isso me ajuda a entender, né? Porque os homens olham pra gente assim: pô, você é uma pessoa boa, tem um coração bom. Só que Deus fala assim: não. O negócio é explicar isso, né? E a gente só consegue entender pela palavra, né? Então são coisas que ajudam a gente a entender. Então vamos voltar aqui. Essa lista inteira aí que ele está colocando são 7 versículos do Antigo Testamento, tá? E o que chama a atenção para mim, e talvez chame a sua atenção a partir de agora também? Tem muita gente que às vezes tem problema com teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Você, que é seminarista, fala, vai. Quando você organiza os livros de acordo com temas, faz uma organização que você olha, consegue chegar a Bíblia como um todo, mas separando os temas e... Isso. Então a gente começa a dividir os assuntos, né? Para a gente poder estudar sobre Deus, ou sobre a palavra de Deus. Essa é a ideia da teologia, né? E sistemática porque tem a ver com sistema. A gente vai sistematizando tudo, dividindo temas, tá? E tem gente que tem problema, acha que isso é uma aberração, mas justamente o que Paulo acaba de fazer aqui. Olha aqui, ó. Ele começa a citar 7 versículos para falar sobre o quê? Sobre pecado, correto? De diversos textos diferentes. Ele vai citar, acho que Salmos, Isaías, acho que tem um outro também. Então ele faz uma teologia sistemática. Lembra que no início, quem estava aqui desde o início, eu falei que o livro de Romanos ele é um dos livros que mais se assemelha a uma teologia sistemática na Bíblia, porque ele trata de várias coisas. Ele trata de condenação, ele trata de pecado, ele trata de salvação, de justificação, ele trata depois da predestinação, ele fala de uma série de assuntos. Ou seja, ele faz uma teologia sistemática reduzida, né? Mas a mais profunda que a gente conhece. E nesse caso aqui ele fala sobre a questão do pecado. O termo, né, que normalmente a pessoa usa é hamartiologia. Alguns já devem ter ouvido falar, né? Que seria a ideia da doutrina do pecado. Então, hamartiologia vem de uma palavra grega
que é pecado, né? Amartia, no caso. E o que seria pecado? O que se diria? Quem arrisca? Ou quem sabe? Vai, Estela, o que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus. Tudo que é desobediência, né? Aí eu peguei aqui um comentário do John Stott que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte: o pecado é a revolta do eu contra Deus. É destronar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa. Em suma, o pecado é a autodeificação, ou seja, a autodivinização, né? Eu como Deus. A atrevida determinação de ocupar o trono que pertence a Deus. Correto? Depois está aí no livro, se quiserem pegar, à vontade. Tá lá no finalzinho, nas últimas coisas, depois dessa etiquetinha aí lá no final. Depois que a coisa eu mostro. E aí, o interessante é que a gente às vezes não para pensar no que significa o pecado, né? Eu ia fazer essa ilustração na aula passada, mas acabou que não coube. Eu lembro que eu tinha acabado de me converter, né? Meus amigos nenhum era crente, só tinha gente doida lá. E aí eu estava num lugar assim, aí um amigo meu falou assim: Cauli, você não é pecador? Eu falei: sou. Então vamos pecar junto. Ele falou pra mim. Aí eu fiquei rindo, sabe? Mas depois eu entendi, né? Aí eu peguei até um texto aqui de Provérbios 14, você pode abrir também lá se quiser, Provérbios 14, 9, que diz que os loucos zombam do pecado, né? Porque as pessoas têm uma ideia. Assim, a pessoa tem a ideia de que o pecado é uma coisa boba, assim, gostosa, entendeu? É normal. Só que o pecado, uma vez o pastor Maurício falou aqui no culto, né? Tudo que existe de ruim que você conhece, pensa na pior coisa que você conhece: pedofilia, adultério, seja lá o que for, assassinato, o que for, só começou por causa do pecado. Morte, o mal, só começou por causa daquilo ali, né? E a gente às vezes tem uma ideia leviana sobre o que é o pecado. E aí eu trouxe esse texto, né? Os loucos zombam do pecado. Aí vai dizer que entre os retos a boa vontade. O pecado, ele afeta tudo o que nós somos. O que nós somos? Vamos pensar aí. O que nós temos? Ele afeta o que em nós? O meu raciocínio? As minhas emoções? Não sei se afeta diretamente a nossa condição de filho. Filho? Como assim? Filho de Deus, no caso. Não, antes da gente ser filho de Deus. Filho de Deus a gente vai ser depois da conversão em Cristo, mas antes disso, nós nascemos assim, afetados pelo pecado. Aí eu coloquei aqui: o pecado afeta a nossa mente, nossa emoção, nossa consciência, nossa sexualidade. Se a gente for ver o início do livro de Romanos, no capítulo 1, todas as idolatrias têm uma consequência sexual. Você tem ali imundícia, que as pessoas desonrando o seu corpo entre si. Você tem homossexualismo, mulheres com mulheres, homens com homens, correto? Aí depois você tem ali, no finalzinho do capítulo 1, uma série de fatores em como os homens manifestam essa pecaminosidade, né? A gente viu, se não me engano, 21 características ali, né? Eles matam até os pais e as mães. É nesse ou é no outro? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e por aí vai, tá? Então, o que significa isso? O pecado afeta todo o nosso ser. E além das coisas de dentro, né? Emoções, raciocínio, uma série de coisas, ele afeta o nosso corpo. Não é muito difícil supor que Adão não morreria se ele não pecasse. Por quê? Porque o pecado, justamente, a morte no caso, ela é uma punição para aquele que peca. Ou seja, você só vai morrer porque você é pecador. Uma criança recém-nascida só morre por quê? Porque ela é pecadora. Aí tive uma discussão no seminário interessante, aí o Fábio vai chegar lá em breve. E a gente estava discutindo se Jesus morreria ou se não morreria.
Lembra da ideia de Jesus? Ele fez provavelmente ali 33 anos, na época em que ele foi morto. E há uma ideia de que provavelmente Jesus não morreria. Mas aí, tipo assim, se não tivesse pecado, Jesus viria? Se não tivesse pecado, Jesus viria? É. Jesus, aí você esse é um outro assunto, mas vamos lá. Não, sim. Jesus veio para salvar o homem do seu pecado, correto? Sim. Beleza. A questão é, Jesus é o plano A, plano B? Pois é, justamente, tipo. A ideia de que é só uma suposição, né? Porque de todo jeito Jesus viria, porque o pecado aconteceria. Eu creio que ele morreria sim, porque. Morreria? Essa é uma condição de homem. Tá, por quê? Como homem. Por quê? Porque quando está como homem, depois que Deus teve o pecado original, Deus condenou Adão, então aconteceu isso. Ele falou ali, né, que as mulheres teriam dores, a pessoa teria que ele morreria. Tá, mas ele. Tá. Ele veio como carne. Ele veio como carne, mas ele era pecador. Já nasce pecador, né? Ele nasceu pecador? Não. Tá, por favor, Mas né? a morte de Jesus já era certa, tipo, era um plano divino. Tá, por que ele morreu então? Porque tinha que acontecer dessa forma. Tinha. Salvar todo mundo dos pecados. Mas lembra uma coisa que ele falou interessantíssima? Ele falou assim: a minha vida ninguém atira de mim. Lembra disso? Essa ideia de que Jesus não morreria, na primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, mas que negócio estranho pensar que Jesus. Só que depois, nesse debate do seminário, achei muito interessante porque se a gente parar para pensar, a morte é uma punição para o pecador. Sim. Que prova que até os recém-nascidos são pecadores. Agora, Jesus morrer seria uma prova de que ele era pecador e ele não era. Não, mas ele assumiu o local de pecador. Não. Uai, mas ele não. Ele assumiu na cruz. Sim. Ok, na cruz. Aí ele morreu. Exato. Ok. Não, mas se ele não assumisse o local de pecador, ele não morreria. Essa é a Mas ideia. assim. Quando ele veio para isso. Exatamente. É como se fosse a função de Seria Jesus também. assumir o local de pecador. Seria também suposição. Tudo suposição. Mas vamos lá. Vamos pensar aqui. É uma suposição. É claro que Jesus morreria. Certo? É claro que Jesus teria que vir, porque o pecado aconteceria, não tem jeito. Isso só seria suposição. Então, nessa suposição, correto? Entendi, a discussão filosófica. Então, deixa pra lá, né? Deixa pro seminário. Então, supondo que Jesus não desse a sua vida, ninguém tiraria dele, correto? Eu espontaneamente a dou. Ou seja, ele só morreu debaixo de Romanos porque ele se entregou. Porque ninguém conseguia tirar a vida dele. Podia dar facada nele. Dar facada. Né? Assim, supondo, né? Vamos pensar assim, melhor dizendo. Mas o que isso transmite pra gente? Acho que eu já até me perdi nessa discussão filosófica. Que o pecado afeta todo o nosso ser. E nós somos punidos com a morte por causa do pecado, correto? Aí a gente vai entrar num conceito que o John Stott lembrou muito bem, que Paulo está tratando aqui da depravação total. O que é a depravação total? A questão que nenhum é salvo por si. Está todo mundo sobre o pecado que a gente está falando, né? Tá, isso é uma consequência da depravação total, mas não é a depravação total. Depravação eu entendo como Deus entregando o homem a si mesmo. Aquela parte de que Deus saiu e deixou o homem fazer o que ele quer, sem a disciplina de Deus interferindo. Tá, não é. Pensa no termo. Vai, fala. Não, fala. Todos os Pensa no homens texto. nascem caídos, né? Não entendi. Todos os homens nascem caídos e por si só. Não entendi. Todos os homens nascem caídos, né? Caídos, tá. Por si só, o homem não consegue. Se voltar para Deus. É o que ela falou, mas isso é uma consequência da depravação total. Mas a depravação total, ela começa a partir do momento que o pecado entra no mundo. Claro, Sim, sem mas dúvida. Tipo, não entendi esse lance de... É porque eu estou pensando aqui no termo, na doutrina no caso, né? A doutrina da depravação total é o seguinte, vamos pensar aqui. Olha o termo, ó. Depravação. O que é depravação? Como é que você descreveria isso? Vai, Juliana, pode falar. Depravação, o que seria?
perversão, corrupção, né? Pode falar, gente, eu sei que vocês estão pensando nisso. Sem limite para pecar. Sem limite para pecar. E total? Completa. Não tem nada de bom na gente. Nada de bom na gente. Então vamos lá. Vamos pensar o que a depravação não significa, tá? E aí, porque algumas pessoas às vezes não conseguem concordar com isso porque elas acabam não entendendo o que significa. Depravação total não significa que o homem é tão corrupto quanto possa ser. Por exemplo, você matou quantas crianças hoje? Nenhuma. Tá. Você matou quantas crianças ontem? Muito bem. Você roubou quantas pessoas ontem? Acredito que ninguém. Ninguém. Ela não roubou ninguém. Mas teve gente que matou gente ontem, que roubou. Não teve? Correto? Sim. A Aline não é tão depravada quanto ela poderia ser. Olha a minha fala. Ela tem um potencial para ser. Você sabia disso? Muito bem. Então fique ciente que você tem um potencial de ser uma grande criminosa. A depravação total, ela vai mostrar isso. Não é que o homem é tão depravado quanto possa ser, mas a questão da corrupção total é que essa corrupção aqui não é tão acentuada quanto pode ser, mas ela afetou a totalidade do nosso ser, o que a gente acabou de falar, correto? Então significa que tudo que eu sou é afetado pelo pecado. Essa é a ideia da depravação total. E qual é a consequência dela? Aí acho que ela falou e o Fábio também. A consequência dela é que eu não consigo me voltar para Deus por mim mesmo. Isso é a consequência dela, correto? Então o que significa? Ela afetou tudo que eu sou, tudo que eu penso, meu corpo, tudo é afetado pelo pecado. Meu raciocínio, lógico, tudo. A gente tem ainda a imagem de Deus em nós, isso é verdade. Não foi retirada, mas só que ela foi afetada, manchada pelo pecado. Né? Você pode ver isso no Antigo Testamento. Deus vai falar assim: olha, você não pode matar o homem, por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ao homem é dado uma dignidade diferente do que os animais. Então, gente que trata melhor o cachorro do que a pessoa está com algum problema. Né? Por quê? Porque o homem é mais digno do que os animais, por ser ele a imagem e semelhança de Deus. Por isso você pode matar um boi sem ser crime, correto? Agora você não pode matar um homem sem ser crime. Né? Por quê? Porque essas leis derivam justamente daquilo que Deus falou, que Deus atribuiu uma dignidade. Vocês confundem esse privilégio com pecado. Não entendi. Vamos supor, a gente tem esse privilégio de ser feito na semelhança de Deus, mas a gente está aqui com a responsabilidade de ser mormon. Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus fez. Não, a gente usa isso como privilégio para sair sem ter zelo, sem consciência pela natureza como que Deus criou. Sim. Até o excesso de você ficar comendo essa carne animal ao seu bel prazer pode ser pecado. Pode. Tudo pode ser pecado. Até uma boa obra que eu faço pode ser pecado. Mas eu não estou falando sobre vegano e não vegano. Né? Pecado sim, Então a ideia é que nós somos corruptos em toda a extensão do nosso ser. O pecado afetou tudo que nós somos. E ele nos deixou então condenados, né? Uma condição de condenáveis diante de Deus. Segue o texto. Ele vai então falar todas essas coisas, né? Ele vai depois citar a ideia do corpo. Ele fala sobre a garganta no versículo 13, a língua, o veneno nos lábios, a boca, os pés. Que mais? No versículo 18, os olhos. Aí o Stott vai dizer o seguinte: há uma intenção de Paulo aqui de colocar partes do corpo demonstrando isso, né? A extensão do pecado pelo corpo, como ela aparece nas nossas atitudes. E aí versículo 19 e 20 para a gente fechar, para a gente ir para o culto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como assim? O que diz a lei para que se cale toda a boca? O que é a lei, Lucas? É o ordenamento escrito da vontade de Deus e do que deu certo.
Então vamos traduzir aqui lei como a gente pode pensar na ideia do Antigo Testamento de forma geral, tá? Lei não era só aqueles primeiros 5 livros, mas eles entendiam, ele consegue fazer um resumo do todo, né? Lei, salmos, profetas, lembra dessa ideia, né? Então tudo que a lei diz, que Deus fala de maneira revelada, já foi falado para os judeus, aos que vivem na lei, quem são os que vivem na lei? Judeus vivem na lei. Diz isso a eles para que se cale toda a boca. Olha, preste atenção aí. A lei diz coisas, ordena coisas, para que se cale toda a boca. Interessante, né, cara? E aí a gente tem a ideia de Paulo está tratando do quê? Do julgamento, correto? Então a lei está mostrando o pecado dos homens, fazendo com que se cale toda a boca. Pensa agora na ideia de um tribunal, certo? Você tem a ideia de um tribunal, você tem uma legislação pré-definida, correto? Você tem um réu, no caso o réu aqui somos eu e você, né? Toda a humanidade, tá? E esse réu, ele vai ser julgado. E agora começa a ser exposto quem ele é, o que ele fez, o pecado que ele cometeu, no caso o crime, né? Na nossa relação humana. Começa a ser exposto tudo o que ele fez. Só que é tão bem exposto, tão claro, que ele não tem o que dizer. Então, isso é uma ilustração que ajuda a gente a entender esse texto. Tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Eu já falei isso aqui, lembra, né? A lei, ela torna os homens indesculpáveis, inclusive a lei natural, a revelação natural. Lembra que ela não serve para salvar, mas serve para condenar? Lembra disso? Vai. É engraçado que quando tu fala aqui no 9, né? Tu fala que todos estamos debaixo do pecado, que nos condena. E aqui no 19, a lei que também, nós quando a gente está debaixo dela, também serve para nos condenar. Isso. Então, assim, não tem escapatória. É isso você aí. está condenado pelo pecado, ou você está condenado diante da lei. Isso aí. Você está condenado de um jeito. Ele está fechando as portas, não tem para onde fugir. Está deixando todo mundo doido. E a questão é, ele vai tratar justamente isso, ó. E todo mundo seja culpável perante Deus, ou seja, todo mundo diante do tribunal de Deus é culpado. Você é gentio, grego, judeu, culpado, né? Ou culpável. Você não está isento. Essa é a ideia, né, do culpável. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Quem praticava as obras da lei? Judeus. Mas você tem também nessa ideia aqui contida pessoas que acham que praticando o bem vão ser salvas, né? A prática do bem não gera salvação, nunca gerou. A lei não foi dada para isso. Por quê? Em razão de que pela lei vem. O que está escrito aí? Plenamente, ali um pouquinho diferente a versão dela, né? Mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei não serve para salvar o homem, ela serve para condenar o homem. Que negócio doido é esse? A lei de Deus serve para condenar o homem. Por quê? Porque a lei ela não é por obediência a ela que você vai ser salvo, né? Ela não promove isso, não é a intenção dela não é essa, promover salvação. Por quê? Lembra disso? O judeu do Antigo Testamento era salvo como? Como é que ele era salvo? Lembra? A gente já falou isso já acho que umas 2 aulas. O judeu do Antigo Testamento era salvo como? Você não estava, né? Não, tipo, como ele era salvo, não sei, mas assim, tipo, quando ele pecava, ele tinha que sacrificar, mas a gente viu que esses sacrifícios não podiam remover pecados. Eles eram uma figura de quem eles de fato criam. Aquela ideia, né? Quem está no Antigo Testamento cria no Messias que viria, e quem está no Novo crê no Messias que já veio. Então a forma de salvação é a mesma. A lei não salva, sempre quem salvou foi o Messias. Jesus, sempre. Seja para quem vivia antes, seja para quem vive hoje. Então, aí eu termino com uma frase muito interessante, baseada nesse finalzinho, né? De que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
E aí eu me esqueci quem é o autor, eu procurei na internet e não achei. Mas ele dizia o seguinte: a lei é um grande sinalizador que mostra que nós precisamos de um Salvador. Ou seja, eu olho para a lei, eu sou acusado diante de Deus, eu não tenho como me defender diante do tribunal de Deus, e aí eu preciso então me prostrar e reconhecer que eu preciso de alguma outra alternativa, né? E a lei de Deus me revela que é o Messias, o Salvador, né? Ele é o meu Salvador, ele pode me tirar dessa condenação de pecado. Então tudo isso aqui, para a gente entender que tanto a gente, quando a gente se olha, se vê, a gente precisa se ver antes de Jesus como condenados. Tem gente que se vê assim: eu era um cara legal. Tá, o que Jesus fez na sua vida? Eu vou para a igreja, eu sou um cara mais legal, né? Então, tipo assim, você só melhorou, né? Só que o verdadeiro crente, o que ele faz? Ele olha para a sua vida pregressa, antes de Jesus, e ele vê assim: nossa, que desastre, né? E ele vê em Jesus totalmente diferente, totalmente diferente. E isso serve para a gente mostrar o que é o verdadeiro evangelho, né? Aquilo que muitas pessoas hoje não acreditam, elas não entenderam. E quem é que vai mostrar para elas? Eu espero que seja eu e seja você. Beleza? Então, continuamos na aula que vem, se Deus quiser. Vamos correr, que já são 10h14. Vou orar para a gente finalizar, ok? Antes da oração, alguma colocação, alguma dúvida? Fica à vontade. Tá? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, porque o Senhor é misericordioso, Deus. E as coisas que o Senhor faz a gente não entende, mas nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, nós sabemos que nós vivemos para a glória do Seu nome, Deus, e só fazemos isso porque fomos alcançados por Jesus. Nos concede a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz nesse dia, e nos ensina a viver uma vida que agrade ao Senhor, e nos ajuda, Senhor, no anúncio do verdadeiro Evangelho, que só Ele salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui.